Então agora a gente vai ter, né, o privilégio de ouvir a Mara na palestra de codependência. Tenho certeza que todos ficarão encantados em ouvi-la, assim como quem já ouviu, com certeza sempre ficou encantado e maravilhado com a sabedoria e a inteligência dela. Então, com muito prazer, eu convido a Mara para vir falar para nós. Ficou linda nessa camiseta. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos. É sempre uma honra imensa estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E hoje a gente fala de codependência, um mal que se esconde à sombra da dependência química. Um problema da família que, hoje, ouvindo a palestra da Bel, eu me pergunto, será que a codependência é um problema da dependência ou a codependência é um fator que piora a dependência? Já existe este problema anterior à dependência química. Por quê? Se nós olharmos os critérios para a dependência química, a gente vai perceber que a codependência é exatamente a mesma doença que se manifesta na família. Igual. Porém, a mesma resistência que um indivíduo com dependência química tem para assumir a dependência, a família tem para reconhecer e assumir a codependência. Como é isso? Vamos pensar. O que define a dependência química? Um desejo mais forte do que a capacidade de resistir para usar uma droga. Álcool, tabaco, maconha, cocaína. A priorização da droga em detrimento de outras atividades que antes eram importantes para o indivíduo. A família vai ficando num plano secundário, escola, trabalho, e a droga passa a ser o centro da vida deste indivíduo. Droga inclui drogas lícitas, álcool e tabaco também. Rivotril, clonazepam, né, porque existe o abuso de drogas medicamentosas também. A gente fala em drogas, as pessoas geralmente imaginam cocaína, crack, mas nós estamos falando de todas as drogas. E nós temos a evidência de tolerância. O indivíduo ele começa a usar a droga de uma forma recreativa, ele não tem problemas com a droga, e com o passar do tempo, ele vai diminuindo o intervalo entre uma vez e outra que ele usa, vai aumentando a quantidade, porque o cérebro vai ficando tolerante aos efeitos dessa droga. Aquilo que era tóxico no início, com pequenas quantidades, ele se embriagava, ele se intoxicava. Agora ele precisa de uma dose cada vez maior para obter os mesmos resultados, os mesmos efeitos. Outra evidência de dependência química são os esforços que o indivíduo faz. Várias tentativas fracassadas de interromper o uso ou de moderar o consumo. A pessoa tenta parar de usar e não consegue. Ela tenta espaçar, voltar naquele tempo em que as coisas aconteciam de forma recreativa e não consegue mais. E a codependência é esta mesma doença que se manifesta na família. Este mesmo padrão de comportamento. A única diferença é o objeto da obsessão. Se para um dependente químico a obsessão é a droga, para a família a obsessão é o dependente químico. Preste atenção. A fissura, aquela vontade incontrolável de usar droga, o indivíduo não tinha isso. Isso aparece com o tempo. A família não tinha necessidade de controlar este dependente químico. Agora ela precisa saber onde ele está, com quem ele está, o que ele está fazendo. É o mesmo processo cognitivo da dependência química. Como eu vou conseguir a droga, como eu vou pagar, como eu vou disfarçar os efeitos da droga. A família começa com esse pensamento. Como que eu vou disfarçar da família, da sociedade? Que desculpa que eu vou dar para o fulano não estar comigo neste evento? Se um dependente químico mente para se safar das consequências desse comportamento, a família mente também.
A família começa, não, ele teve que trabalhar hoje, ele teve não sei o que lá, está com dor de cabeça, não veio por isso. A família começa a mentir também. É o mesmo comportamento. A família costuma dizer que dependente químico é manipulador. E a família é o quê? Quando ela começa com chantagem. Se você não parar de usar droga, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal. Não é uma antecipação de consequência, não é uma fala pensada e planejada que a família adota depois de refletir muito bem sobre o problema e eu vou antecipar a consequência. Se isto continuar acontecendo desta maneira, o resultado é esse, é esse, é esse. Não, é uma fala de chantagem mesmo. É uma ameaça que não será cumprida, uma promessa que não será honrada. Exatamente como o dependente químico faz. Ele promete, porque na hora que ele promete, em algum nível, ele acredita que ele vai honrar aquilo. No momento que ele tenta mudar o comportamento, ele acredita que agora será diferente. Ele precisa acreditar na mentira para se autorizar a usar a droga de novo. Olha como é isso. A pessoa está usando a droga. Aí ela resolve abster-se da droga. Ou ela faz um tratamento, ou se interna numa comunidade terapêutica, ou ela sofre um evento traumático e para pelo trauma da situação. Passa um tempo. Passou o efeito traumático daquela situação? Acalmou? Já posso começar a usar de novo. É como se eu tivesse adquirido créditos para usar novamente. Aí a mente começa a trabalhar o processo de recaída. Estava ouvindo uma palestra aqui, a hora que eu cheguei, eu não lembro o nome, Gabriel, ele falava de sabotagens. A mente é autossabotadora. Então o indivíduo começa, diante de uma situação, de um estímulo de risco, aquilo que dá vontade de usar droga, aquilo que incita o desejo de obter aquela gratificação, o que ele começa? Negar as evidências dos problemas. Não, mas agora vai ser diferente. Agora eu vou usar só um pouquinho. Vai ser só hoje e depois eu paro. Eu vou fazer um teste. Eu vou me dar um voto de confiança. Este é o pensamento recidivante. Este é o pensamento que leva à recaída. Isso que se chama autossabotagem. A família faz exatamente a mesma coisa. A família começa. Bom, se você continuar usando droga, então vai acontecer isso, isso e isso. Ok, o indivíduo para, se recupera. Ao invés da família manter esta proposta, a família começa. Tadinho, já faz 6 meses que está abstêmio, já está bom, já começa a fazer concessões, já começa a dar o carro, já começa a dar dinheiro, já começa a arrumar emprego, acreditando de fato que está ajudando. Na verdade, está acelerando o processo de recaída. Por quê? Porque, de alguma maneira, inconscientemente, recair significa não entrar em contato com aquelas coisas que eu penso não ser capaz de lidar. Então, imagina como a família leva o indivíduo à recaída. Vamos lá. Imagine que eu tenha um problema de dependência química. Existe uma questão primária antes de eu me tornar dependente químico. Eis a diferença porque uns se tornam dependentes e outros não. Não tem a ver com caráter, não tem a ver com personalidade. Tem a ver com biologia. Biologicamente, existe alguma disfunção neuroquímica no meu cérebro que me leva às compulsões, que me leva a começar uma coisa e não querer parar. A recompensa imediata. Eu quero gratificação e quero agora. Tem que ser para já. Este é um problema muito favorável e é um terreno muito fértil para o desenvolvimento da dependência química. A ansiedade é medo. Ansiedade é medo. Medo é uma reação, é uma resposta de proteção diante de uma situação percebida como ameaçadora. Se eu tenho uma disfunção neuroquímica de adrenalina, eu sou uma pessoa ansiosa. Se eu sou uma pessoa ansiosa, tudo me parece perigoso, tudo me parece ameaçador. Ou eu desenvolvo uma postura de me retrair, ou uma postura agressiva. Só que eu herdei isso de alguém. De quem? Da família. Isso vem de pais.
Essa ansiedade já existe. E quando eu tiro a droga, o que aparece? A ansiedade. Ela se torna evidente. Tudo bem, tirou a droga, tirou aquilo que mascarava os meus medos, mas não me deu ferramentas para enfrentar os medos. O que eu faço? Recaio. Eu vou voltar a usar droga. E a família, a mesma coisa. A família, ela para de fazer determinados comportamentos, de praticar determinados comportamentos reconhecidamente inadequados, porém, quando esse indivíduo está sóbrio, pode ser filho, marido, irmão, pai, mãe, ela não sabe mais o que fazer. Em algum momento, ela depende desta doença, sem que ela possa admitir nem para ela mesma, ela depende da doença desse indivíduo para manter o status quo. O que seria isso? De alguma maneira, a doença me faz me sentir útil. Enquanto eu estou correndo atrás de um filho, marido, irmão, pai dependente, eu não penso nas coisas que me angustiam e que me frustram. A causa de todas as minhas dores é fulano. Se eu tenho depressão, é porque fulano usa droga. Se eu tenho frustrações na vida, é porque Beltrano usa droga. Se eu estou louca, se eu estou surtando, se eu estou descompensada financeiramente, é porque este indivíduo está usando droga. Agora eu tenho um bode expiatório para os meus fracassos pessoais. Se esta pessoa para de usar droga, ela expõe as minhas frustrações, aquilo que eu não realizei, aquilo que eu deixei de fazer, aquilo que eu fiz e não assumo que a culpa é minha, coloco a culpa em outro lugar, a gente chama atribuição de locus externo. Eu coloco a culpa em outro lugar, em outra pessoa. Mas eu só fiz isso porque fulano falou que ia fazer aquilo. Eu me atrasei porque, sabe, sempre tem uma desculpa que não foi por falha minha. Então, enquanto eu tenho um dependente químico, eu tenho alguém para justificar os meus fracassos. Quando essa pessoa se recupera, eu sou obrigada a entrar em contato com aquilo que é meu e que eu já não reconhecia, ou que eu nunca admiti para eu mesma. De alguma maneira, inconscientemente, a família promove a recaída. Como que a família faz isso? Eu vou deixar pegar o carro, coitado, porque, afinal de contas, a criança de 27, 30 anos precisa ir para a faculdade. E não pode ir de ônibus. Eu preciso levar e buscar. Como? Levar e buscar um adulto na faculdade? Coitado. Coitado por quê? Coitado por quê? Nós estamos falando de pessoas física e mentalmente normais, que estão com a vida atrapalhada e atrasada por conta de uso de drogas. Mas que elas precisam desenvolver isso agora. E a família sabota essa conquista. No momento que você facilita, que você dá as coisas para o indivíduo, o que você faz? Você mostra para ele que ele é incapaz. Você não está ajudando, você está prestando um desfavor. Porque se eu não acredito, e pensa, o meu problema é a ansiedade. Eu tenho medo de fazer as coisas. Mas eu não admito nem para eu mesma. Admitir que eu tenho medo seria uma coisa muito ruim. Então eu nego. Eu vou deixando isso bem lá na base de tudo. E vou criando histórias para negar para eu mesma aquilo que eu não consigo assumir. E não faço isso de forma consciente. A minha mente trabalha e é arquiteta. Ela estrutura o meu pensamento, a minha forma de funcionar dessa maneira. Quando eu chego na idade de adolescência, na idade adulta, este medo do enfrentamento de situações, preste atenção como as pessoas vão até o 2º ano do ensino médio e para, 7ª série do ensino fundamental e para, 2, 3 anos de faculdade, 4º ano de faculdade para, toda vez que ela tem um desafio muito grande, que ela estabelece como inatingível, ela recua, ela se sabota, porque ela duvida da capacidade de enfrentar. Ela superestima o desafio e subestima a capacidade de enfrentamento dela. Às vezes é genial. Tem pessoas que ficam pensando,
como que aquele imbecil está fazendo isso e ganhando aquilo, e eu faço muito melhor e não consigo? Porque ele não teve medo. Pode ser um idiota, mas não teve medo, foi lá e fez. E as pessoas não precisavam de uma coisa genial, precisava de uma coisa mediana. E o sujeito deu conta. Só que o indivíduo ansioso, com aquele perfeccionismo, com aquela mente de exagero, com aquela lupa para olhar o mundo, ele coloca um valor demasiado nas coisas. E por isso parece inalcançável. E às vezes, quando ele alcança aquilo, é tão decepcionante porque ele passou uma vida inteira idealizando um problema gigantesco, que quando ele faz, fala assim, é isso? É tudo tão frustrante, tão decepcionante, que recair também é uma forma de lidar com a frustração. E a família tem o mesmo padrão de funcionamento. O indivíduo não entende por que ele está fazendo essas coisas com ele. E quem é o bode expiatório? A família. Porque minha família não me apoia, porque minha família não faz isso, não faz aquilo, porque meu pai me abandonou, porque ninguém me deu religião, porque era tudo muito fanático por religião, porque ninguém se preocupava comigo, porque se preocuparam demais, sempre vai ter uma explicação. Seja lá o que for. Daí a questão da culpa que a Bel falava. Né? Culpa no sentido de ter responsabilidade é uma coisa. Eu me sinto responsável pelas minhas ações. A culpa é minha. Mas não culpa no sentido de que eu não poderia ter feito o que eu fiz. Eu deveria ter feito tal coisa e não fiz. Esse tipo de culpa é pior do que inútil. E a codependência envolve isso. Se eu me sinto culpada do meu marido usar droga, de não ser uma boa esposa, do meu filho usar droga, de não ter sido um bom pai e uma boa mãe, como é que eu convivo com isso? Como é que eu lido com essa situação? E muitas vezes tem problemas mais graves abaixo de tudo isso. Existem casamentos que estão realmente deteriorados e manter um indivíduo usando droga é a forma de arrastar aquela relação. Porque quando o filho para de usar droga, o casal está livre para se olhar e se enxergar e reconhecer que aquela relação está errada. É a oportunidade que eles têm de melhorar. Mas parece que enxergar o erro é botar um fim, porque a mente humana normalmente trabalha com extremos. A gente entende 8 e 80. A gente não entende 9, 10, 14, 25. Entre 8 e 80 existem, quanto que é? 72 possibilidades? Então nós temos 72 possibilidades entre fingir que não existe um problema, ou então ir lá e arrebentar a porta. Chutar o pau da barraca. Nós temos a oportunidade de considerar todas essas variações e pensar qual o meio mais saudável de resolver isso. Mas não, a gente precisa da regressão daquele indivíduo, a gente precisa da doença dele para mascarar outros problemas que supomos intratáveis. Então, tudo é para mascarar. Do mesmo jeito que a droga mascara a ansiedade do dependente químico, a dependência química desse ente mascara as minhas ansiedades, as minhas angústias e as minhas frustrações. Porque, da mesma maneira, eu suponho não ser capaz de lidar com isso. Eu maximizo o problema e subestimo a minha capacidade de enfrentamento. E por que a gente faz isso? Porque não temos consciência. Isso não está claro. E como a gente toma consciência disso? Botando o dedo na ferida. Entrando em contato, que é o que a gente não gosta. A gente prefere se esquivar. Muitas pessoas vão nos grupos de amor exigente pela primeira vez e, às vezes, por falta de sensibilidade daquele que acolhe, ou por um momento de ansiedade, acaba sendo um pouco mais duro, a pessoa não volta nunca mais. A família fica horrorizada. Quantas vezes eu estava falando para a paz, aí a pessoa fala assim, peraí um pouquinho, a senhora tem filhos? Eu falo assim, não. Então você não tem autoridade para falar disso. Eu não tenho um filho nem 2 filhos. Eu passei a minha vida inteira tratando pais e filhos. Eu não estou baseando a minha fala na minha experiência pessoal. Eu não estou falando da minha relação com o filho meu. Eu estou falando de tudo que eu vivenciei até hoje. E graças a essa condição de não ter filho, e nem marido, e nem nada para me preocupar,
Eu posso ficar o dia inteiro trabalhando e vendo cada vez mais isso. Então, eu não estou falando com base no meu sentimento. Estou falando com base numa experiência que eu aprendi. Não fui eu que ensinei, fui eu que aprendi com essas famílias. Que existe por trás da dependência e da codependência questões que precisam ser tratadas. E o que a família faz? Começa a tratar um dependente químico de uma maneira regredida. Você começa a tratar dependente químico como se ele fosse incapaz de tratar de si. Já tem a ansiedade que já faz naturalmente a gente querer recuar. Medo tem 2 tipos de indivíduo. Os que sentem medo e os que negam. Né? Aqueles que, não tenho medo de nada, é mentira. Todo mundo sente medo. Porque o indivíduo que não sente medo, ele já está morto. Ele se coloca em situações de altíssimo risco. Ele não vai durar muito tempo. Porque o medo é um fator primário de proteção da vida. Então, nós temos medo. Medo do fracasso, medo da morte, medo da crítica, medo de traição. A gente tem medo de tudo. Tem medo da vida, tem medo da morte, tem medo de depois da morte. Né? Tem medo do que tem antes da morte também, antes do nascimento. Então, nós temos medo. E este medo faz com que a gente queira proteger. Vou proteger meu filho, vou proteger meu irmão, vou proteger meu marido. E aí a gente começa a tratar adulto como se fosse criança. Eu dou remédio na boca, eu preparo a comida, eu levo o café na cama, eu faço de tudo. O sujeito está ali, um adulto, e eu fazendo tudo por ele. Agora, o que eu ganho com isso? O título de mártir e o superpoder, porque eu é que faço tudo. Então, olha o tamanho do meu ego. Eu que marquei a consulta, eu que fui atrás de internação, eu que marquei o médico, eu que administrei o remédio, eu que tirei você da dependência química. Quanto poder eu me atribuo? Eu fiz tudo por você. A pessoa acredita, de fato, está fazendo um bem, mas não está fazendo um bem. Mas por que ela tem que fazer isso? Porque ela também acredita que ela é responsável por ter colocado esse indivíduo nessa situação. Ou quando já conhece um namorado, um adulto que não é da família, que está nessa condição, aí entra a síndrome de super-herói. Eu vou salvar você disso. É uma presunção, é uma arrogância muito grande. Ninguém salva ninguém. Às vezes as pessoas falam assim, ó, quantas pessoas você já tirou das drogas? Nenhuma. Eu nunca tirei ninguém de droga nenhuma. As pessoas saem porque elas querem. Elas saem porque elas reconhecem que isso é um problema para elas e elas resolvem se tratar. Eu só ofereço as ferramentas. Eu só treino e habilito porque muitas vezes o indivíduo sabe que aquilo está errado. Olha o que acontece. Um dos critérios para a dependência química, como a gente disse no início, são várias tentativas fracassadas de reduzir ou de eliminar o uso da droga. O indivíduo tenta, mas fracassa. Ele não consegue fazer isso. E a família também. A família tenta mudar comportamento. Ela vai até um certo ponto, depois a família recai. E a família geralmente recai antes do paciente. Quando ela começa a facilitar tudo para o indivíduo reconhecer a capacidade dele e a competência, é fundamental que a família retire aquilo que ela chamava de apoio e que era um desfavor. Aqueles comportamentos contraproducentes. Aquilo que a família faz de regredir esse indivíduo. Se eu tenho um filho ou um marido e eu passo a tratar esse indivíduo como criança, o indivíduo começa a me ver como uma figura materna. Presta atenção. Quanto tempo nós temos? 25. Você me avisa quando falta 5? Imagina, a primeira referência que nós temos na vida é a figura de pai e de mãe. Se eu sou usuária de droga e meu marido começa a adotar uma figura
um papel paternalista comigo, me cuidar como um pai, eu começo a ver a figura do pai no marido. Se eu tenho um marido e eu começo a tratá-lo de forma maternalista, tratar como uma criança, ele começa a me ver como a figura materna. Inconscientemente transfere. Né? Não é raro a gente ouvir a pessoa falar assim para marido e mulher, não meu filho, minha filha, eu já cansei de te falar isso. Porque a gente acaba fazendo essa confusão de papéis. Sai da casa da mãe para ir para a casa da esposa. Sai da casa do pai para ir para a casa do marido. E quando a gente confunde esses papéis, acabou o desejo. Se o cara vê a esposa como mãe, sexo entre mãe e filho é incesto. Acabou o desejo. Se a esposa vê o marido como pai, acabou o desejo. Aí começa a projetar para fora dessa relação. E a gente não entende até que ponto a gente tem responsabilidade. Porque você já comeu? Você pegou o guarda-chuva? Eu deixei tua comida quente no forno, está lá para você. Quer que eu esquento? Quem faz isso é a mãe. Quem faz isso é a mãe. A mulher gasta, vai lá no shopping, o cara vai lá e paga. Quem faz isso é o pai. Eu vou te levar, eu vou te buscar, eu vou te trazer. Onde você estava? Essa saia está curta. Isso quem faz é o pai. E a gente começa a misturar esses papéis inconscientemente. E muitos casamentos acabam por conta disso. Muitas famílias, preste atenção, o indivíduo está usando droga, a mulher está lá do lado dele, firme e forte. O cara para de usar droga, ela sai fora. Ela sai, acabou. Ela não dá mais conta, fala, tudo bem, vamos considerar que tem um desgaste. A coisa estava pesada, a droga estava mascarando tudo aquilo. E agora ela reconhece, mas muitas vezes é porque ela não dá conta da sobriedade, não dá conta de estar com uma pessoa sadia. Precisa de um doente para se autoafirmar. Né? Aquilo que o Gabriel falava, cadê a autoestima? Eu não sei mais quem eu sou. O que a Bel estava falando, quem que eu sou, onde que eu estou, onde que eu vou. Né? O que eu estou fazendo? Eu preciso de um doente. Ela vai largar daquele sujeito e vai arrumar outro. O cara larga daquela esposa dependente e arruma outra. Repete aquele papel infinitamente. Então, é muito sério a gente ir tirando como uma cebola as camadas daquilo que o nosso pensamento faz conosco, daquilo que a gente vai mascarando ao longo da vida e descortinando tudo isso e chegando ao cerne da questão. Aquilo que parece assustador, que a gente não quer entrar em contato, aquilo que a gente evita, é libertador, é leve. Tá? Esquece aquelas coisas que vocês ouviram falar, os intrincados caminhos da mente, aqueles caminhos sombrios. Não, as coisas horríveis, elas são muito superficiais. As coisas mais profundas, elas são mais fáceis, elas são libertadoras, porque elas funcionam como uma âncora. Os nossos medos, os nossos receios, as nossas crenças disfuncionais que estão na base da nossa personalidade, pesam e estão interferindo hoje no nosso funcionamento. Eu estou tomando decisões que eu não sei nem por que eu estou fazendo. Eu não sei. Falo assim, por que você fez isso? Falo assim, não sei, a hora que eu vi eu tinha feito. Falo assim, o que é isso? É um processo inconsciente. Pautado no quê? Numa aprendizagem errada, disfuncional. E quem me ensinou? Falo assim, então a culpa é dos pais? Não, meus pais fizeram o melhor que eles puderam. Só que teve influência do meio, teve influência dos amigos, teve as minhas próprias conclusões, aquilo que eu percebi, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu concluí da vida. Que muitas vezes a gente rejeita aquilo que a família ensina para se apegar naquilo que parece verdade, que eu vi na mídia, que eu vi na televisão, que eu vi no grupo de amigos, e eu vou criar uma nova história. Então a família fez o melhor que ela pôde. Por pior que tenha sido, pode ter tido consequências? Sim, claro. Claro que pode ter tido consequências. Mas ela não tinha condição de fazer melhor. Então a questão agora não é ficar achando culpado. Se eu uso droga é porque teve um culpado, se meu filho usa droga. A questão não é achar culpado, a questão é assumir a responsabilidade. Eu tenho um problema. E eu preciso mudar o meu comportamento.
Para vocês que estão vindo hoje pela primeira vez num curso de amor exigente, a premissa, um dos pilares do amor exigente é: se eu não mudar, nada muda. Então nós vamos desistir dessa ideia de mudar o outro. Nós não temos nenhum poder para mudar as pessoas, mas nós temos total poder para mudar a nós mesmos, mudar as nossas crenças. E como que você mexe numa fundação? Reestruturando. Se você tem um prédio que está condenado, que está ruindo, porque a fundação dele está abalada, você tem que criar estacas paralelas àquela fundação dele para poder mexer naquela que está abalada. Então, o que nós vamos fazer? Não tem jeito de limpar a mente, deletar todos os nossos arquivos e criar novos arquivos. Nós vamos começar a questionar aquilo que foi aprendido até agora. Aquilo que a Bel estava falando. Será? Será? Né? Fala assim, mas se eu não der a moto para ele, ele vai ficar bravo comigo e vai acabar recaindo. Será? Ou será que ele vai recair porque ele está com a moto, com o veículo na mão muito mais fácil? Por que eu tenho que dar? Porque eu tenho medo. E o medo me faz fazer coisas contra o bom senso. Porque eu já dei essa moto 10 mil vezes e 10 mil vezes já recaiu. Então, o que me faz ainda acreditar que a repetição desse comportamento vai ter um resultado diferenciado? Ah, eu tenho fé. Que bom. Mas não é a fé que vai mudar isso. Ah, uma hora amadurece, não amadurece? Amadurece, mas não é dessa maneira. Está fazendo terapia. A responsabilidade do psicólogo não é assim que funciona. O que nos motiva a buscar alguma coisa é a falta. É a hora que você tira tudo, aquela condição de estar desestabilizado. O amor exigente é uma coisa que, num primeiro momento, vai provocar uma crise no pensamento. Tem um princípio do amor exigente que chama crise. Você toma uma atitude diferente, você muda o seu comportamento, você provoca uma crise na família. Só que antes de provocar essa crise na família, você provoca uma crise nas suas próprias convicções. Isso tudo vai ser abalado. Então, é previsível que isso ocorra. É previsível que, em determinado momento, você perca as suas certezas. Tudo aquilo que eu sabia que amar é dar tudo de melhor, é proteger meu filho, é ir atrás, é correr, é saber onde ele está, é exercer a minha codependência na forma mais plena de amor e doença, agora já não funciona mais. Aqui a gente descobre que este comportamento não protege. Ele reforça a dependência química. Ele reforça. Porque se eu trato um adulto como criança, ele age de forma regredida. E basta eu virar as costas para ele fazer arte. Igualzinho criança. A mãe virou as costas, a criança vai lá e faz arte. Ele desafia, porque esse indivíduo não cresce. Porque no momento que você dá as coisas para mim, as coisas que eu precisava buscar, eu agradeço. Só que isso me mostra o quanto eu sou incapaz. Se eu tenho uma família que me dá carro, ao invés de me ensinar a ganhar dinheiro e comprar, eu me sinto realmente aleijada em relação à minha competência. Se eu tenho uma família que me arruma um emprego para eu não administrar coisa nenhuma, eu falo assim, eu sou dona de uma empresa porque eu sou sócia do meu pai. Sócia como se eu nunca pus dinheiro lá dentro? Eu trabalho, administro os negócios da minha família. Administro como se eu chego às 10 da manhã e saio às 11 porque eu estou cansada? E faço 2 horas de almoço. Sabe aquela coisa que não tem responsabilidade e não cresce, não amadurece com a conivência da família. E eu chego para a pessoa e digo assim, como você chama? Eu chego para a Marinês e falo assim, Marinês, você tem uma empresa e o meu filho, ele começou a fazer administração, parou, mas é um menino muito inteligente, muito capaz. Nunca fez nada na vida. Você não arruma um emprego lá para mim? Ai, Mara, eu não estou precisando. Não, eu pago o salário dele para você contratar. Não, mas eu pago o dobro.
só para você mantê-lo lá, para ele se sentir, eu estou ajudando, eu estou dando um estímulo. No momento que a família faz isso, ela acredita realmente que ela está impulsionando esse indivíduo. Ela está realmente dizendo para si mesma, eu criei um incapaz. Eu criei um incapaz. E quanto mais ela tenta facilitar a vida desse indivíduo, mais ela piora. Isso é a codependência. E ninguém faz isso intencionalmente. Ninguém faz isso de propósito. A gente só faz isso porque não consegue entender o mecanismo desse processo. E o amor exigente é o que realmente nos dá a capacidade de perceber esses esquemas altamente disfuncionais e que vão se reforçando ao longo da vida. A dependência vai reforçando a codependência vai reforçando a dependência, porque são coisas idênticas, que acontecem paralelas e simultaneamente. Corre um ao lado do outro. Então, não adianta tratar um paciente. Você pega um paciente com dependência química, tira ele da família e leva para uma comunidade. Ok, o sujeito está bonitinho, volta cheio de amor no coração, cheio das orações, cheio da disciplina, chega na família, começa, vamos fazer um churrasco para comemorar a chegada dele, né? Você se incomoda se a gente comprar cerveja? Você vai ficar mal? Não, porque se você for ficar, a gente não vai comprar, né? Não, mas também ele tem que aprender que não é porque ele tem problema que a gente não tem, então a gente vai tomar. Então a família já começa com umas coisas. É claro que o mundo não vai parar de tomar cerveja porque eu tenho problema com álcool. Mas, de repente, a própria família começar a fazer isso. A própria família começar a criar esse tipo de situação. Ela não é responsável pela recaída, mas ela propicia, ela cria condições favoráveis para um indivíduo que acabou de chegar de um processo de restauração. Está mole ainda, não está consistente. E já começa a sabotagem. Fala assim, ai filho, vamos no shopping, vamos comprar umas roupas bacanas. Não, você vai trabalhar agora e comprar suas roupas, está marmanjo. Por que eu tenho que continuar comprando? Nossa, que horrível, que cruel isso. Eu não posso dar uma roupa, está com um tênis velho furado. Ué, mas por que ele trocou o tênis dele por droga? Agora ele vai ter que trabalhar, arrumar um emprego. Ele vai ter que descobrir a gratificação, essa relação entre ralar e colher os frutos. Porque ninguém dorme semente e acorda árvore. Né? Não dormi semente, acordei florida, acordei dando frutos. Tem um processo aí. Então, como é que você quer acelerar? Porque você não quer sofrer a tua ansiedade de ver o amor da sua vida passando por aquela situação. Só que essa tua incapacidade de lidar com as frustrações é a mesma desse amor da sua vida, de lidar com as frustrações dele. É o mesmo problema. É a mesma situação. Eu não aguento ver meu filho indo a pé. Eu não aguento ver meu filho fazendo isso. Então, o que eu faço? Para aliviar a minha angústia e o meu sofrimento, eu vou levar, eu dou carro, eu compro roupa, eu favoreço a situação. E é como se eu estivesse reafirmando o tempo todo. Você usa meu carro porque você não é capaz de ter o seu. Tá? Não se esqueça. E tem também aquela coisa que é a raiva. A raiva de ter que lidar com essa situação. Porque esse não foi o modelo de casamento que eu sonhei para a minha vida. Esse não foi o filho que eu idealizei para a minha vida. Então, por trás desse amor incondicional, existe uma raiva reprimida que na hora que ele bateu o meu carro, todo aquilo que estava guardado lá não sei aonde, nos confins daquele mais limbo do ódio, vem à tona. Desgraçado, eu confiei em você, você pisou na bola de novo, não vou confiar mais. É uma enxurrada de ofensa, de agressão. É que o indivíduo, aí ele fica mais revoltado e ele recai. E assim nós perpetuamos essa relação patológica. Assim nós ficamos, por que eu tenho que ir no amor exigente? Por que eu tenho que me tratar? Eu nunca usei droga, quem tem droga é ele. Eu não tenho que fazer isso. Ou seja, um delega para o outro a responsabilidade da cura. Mas a cura
da doença do outro é responsabilidade dele. Eu não tenho que tratar o outro, eu tenho que tratar a mim. E no momento que eu me trato, eu adoto posturas adequadas. Eu não vou deixar esse indivíduo desamparado. Eu vou propiciar a esse indivíduo uma condição de crescimento sadio. Eu vou propiciar uma condição dele se reconhecer como alguém capaz, porque ele vai ter que, primariamente, enfrentar os medos. Aquela coisa que parecia assustadora só vai desaparecer quando ele encara esses demônios que ficam guardadinhos lá nos porões. Só que primeiro eu me trato. Eu sou a inspiração. Eu sou o modelo. O que é líder? É aquele que conhece o caminho, segue o caminho, e inspira os outros a trilhar também. Então, a família tem que ser este modelo de liderança para inspirar aquelas pessoas que ela quer bem, os líderes da comunidade, os voluntários do Amor Exigente, tanto no núcleo mais microestrutura, como numa estrutura maior, na sua comunidade, no seu grupo de apoio, na sua sala de Amor Exigente. Então, a gente precisa realmente entrar em contato com aquilo que a gente passa a vida inteira evitando. Comigo mesma, com as minhas crenças, com os meus medos. Tá? E estar, em algum momento, nessa condição de vulnerabilidade é fundamental para que a gente crie bases mais sólidas para uma vida muito mais satisfatória, muito mais saudável e sustentável. Muito obrigada a todos, uma boa tarde. Sobrou tempo? Obrigada a você. Você está admirando ela, né, Sônia? Você está assim nela, ó. Eu não falei que ela é demais? E a além de tudo, ainda veste a camisa do Amor Exigente, literalmente. Mara! A gente vai chamar a Gisela para te dar um presentinho, uma lembrancinha. Moça, sai, sei lá. Deixa eu não saber. Você sabe qual é dele nome? Você pegou? Não. Dependência química e recuperação. Dependência química e recuperação. Vocês viram que a Mara, ela veste realmente a camisa do Amor Exigente, né? Olha lá, ó. E o Sharp. Eu achei que era Lance isso aí, eu falei de manhã, hein? Sharp.